A condenação do jogador Robinho por estupro coletivo escancarou uma verdade do meio do futebol que pouca gente ousa dizer. A sensação que todo jogador tem de impunidade, de que ele pode fazer o que ele quiser, que não vai acontecer nada. Presta atenção, porque é a respeito disso que eu vou falar nesse vídeo. Meu amigo e minha amiga, você sabe muito bem que o jogador Robinho, ex-jogador do Santos, Real Madrid, blá blá blá, foi condenado em última instância, ou seja, não cabe mais recurso, por estupro coletivo, na época que ele estava jogando na Itália, junto com alguns parças, né? E foi condenado, né? Ele participou de um estupro coletivo junto com alguns parças. Antes de eu entrar nesse assunto escabroso, você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, vai visitar a nossa loja que tem uns produtos muito legais, como essa camiseta aqui, ó, que é apropriada pro assunto. Enfim, foi condenado. Acabou, não tem mais recurso. E essa história toda trouxe à baila uma constatação que todo mundo que trabalha dentro do universo do futebol sabe. O jogador, ou melhor, a grande maioria dos jogadores profissionais de futebol no Brasil, eles têm a sensação de que eles podem fazer qualquer coisa. Porque afinal de contas eles são jogadores famosos, né? As torcidas adoram. E eles podem fazer qualquer coisa. Essa é a sensação que existe. E a gente tem que falar nisso. O que eu quero dizer é que 97,3% dos jogadores de futebol profissional no Brasil, eles têm exatamente isso, cara, que eles podem fazer qualquer coisa e que a torcida vai sempre apoiar o cara. A gente tem que falar isso. Basta você perguntar para qualquer pessoa envolvida nos bastidores do futebol profissional, de dirigentes a jornalistas, de assessores de imprensa, a qualquer outro tipo de funcionário dentro dos clubes, pergunta a respeito de como são os jogadores quando as câmeras de TV estão desligadas, quando as câmeras não estão em cima deles. Se você fizer isso, você certamente vai ficar horrorizado com as histórias. Eu mesmo conheço gente desse meio e há muito tempo eu ouço histórias escabrosíssimas. E vou dizer uma coisa para você. São histórias que jamais vieram a público e muito provavelmente não virão, seja pela falta de provas, seja pela conivência de quem presenciou essas histórias e viveu também tais barbaridades, de quem viveu essas barbaridades. Todo mundo sabe que existem jogadores brasileiros que poderiam ter sido os melhores do mundo, né? Em suas atividades, em suas épocas, mas que eles preferiram a esbórnia. E esbórnia com bebida, muito pó, muito sexo, em vez de agirem como verdadeiros profissionais, que inclusive é o tipo de profissionalismo que o futebol das últimas décadas exige. O pior é que essa mentalidade de que eu posso fazer tudo já começa nas categorias de base. Muitos moleques já se sentem donos
das situações, uns moleques folgados, que já tem seus próprios empresários, já tem assessor de imprensa, já tem um monte de... Cada um tem um monte de celular, e os moleques estão prontinhos para desfrutar de uma hipotética fama sem punições. Isso na cabeça deles. Um exemplo dessa mentalidade, eu sou jogador famoso e posso fazer o que eu quiser, se manifesta logo de cara nas inúmeras tentativas de driblar a Receita Federal. Começa assim. O que tem de jogador sonegando imposto em cima dos seus salários, que são aviltantes para a realidade brasileira, não só para a realidade brasileira, a realidade mundial, cara, a quantidade de jogadores que fazem isso é um absurdo. Só que esse pessoal costuma se dar muito mal quando vai jogar no exterior. Porque alguns países, como Estados Unidos, Espanha, Japão e alguns outros, eles passaram a aplicar medidas duríssimas nos últimos anos para coibir qualquer tipo de sonegação fiscal. E isso já rendeu condenações, multas estratosféricas e até cadeia. Tem pai, inclusive, de jogador pagando pato. Porque lá fora não tem esse papo de sou ídolo. Os jogadores lá fora, quando condenados, eles servem de exemplo para a população. Justamente pela fama. Só que não é o que acontece aqui no Brasil, né? Voltando ao caso do Robinho, infelizmente para ele, obviamente, o caso dele foi levado às últimas consequências por uma garota de origem albanesa muito corajosa, que não fez o que milhares de outras garotas já fizeram, que é se calarem em troca de dinheiro ou ameaça, ou até mesmo se calarem pela vergonha da execração pública que existe aqui no Brasil, infelizmente, que é um negócio inadmissível em qualquer tipo de sociedade dita civilizada. Não é o caso aqui no Brasil, né? Que a gente, por exemplo, tem técnico de futebol muito famoso, celebrado por várias torcidas, que hoje é católico fervoroso, e foi condenado na Suíça pelo mesmo tipo de crime do Robinho, estupro coletivo, condenado na Suíça, e tá aqui no Brasil, nunca cumpriu a pena. Assim como o Robinho também não vai cumprir, porque o Brasil não tem tratado de extradição em relação a outros países de seus cidadãos brasileiros. Enfim, no geral, o jogador de futebol profissional tem uma baixíssima formação de caráter, porque também ele é inculto, ele é deslumbrado, ele pensa que nada pode detê-lo com a fama obtida, né? Com o dinheiro que entra fácil, com os parças, sanguessugas e, infelizmente, com o assédio das próprias mulheres. As famosas Marias Chuteiras, que existem ainda, especializadas na arte de seduzir esses bucéfalos para garantir os holofotes da mídia, para garantir dinheiro fácil e, quando as coisas dão errado, para garantir pensões bem gordinhas. Infelizmente, ainda existem mulheres desse tipo. Tudo aquilo que o legítimo feminismo abomina. Mas é verdade.
Vai em qualquer balada de jogador de futebol, normalmente, todo mundo pagodeiro, vai nessas baladas de pagode aí pra você ver a quantidade de garotas que infelizmente se jogam em cima de jogador de futebol. Infelizmente, é a realidade, tem que ser falado. Pra você ter uma ideia, mano, tem ex-dirigente de futebol que já ocupou altíssimos cargos, né, no futebol profissional brasileiro e que caiu em desgraça, né, pela desonestidade, que tá sempre namorando garotas estonteantes, dotadas todas de amor sem interesse. Me engana que eu gosto. Lembra do caso do goleiro Bruno? Um negócio absolutamente abominável. A condenação dele já deveria ter sido o capítulo final dessa mentalidade de jogador pode fazer qualquer coisa. Mas infelizmente não foi e não vai ser. O goleiro Bruno tá aí, jogando. Isso não vai mudar até que a mentalidade do jogador seja completamente mudada. Nem que seja por meio de atitudes, vamos dizer assim, extremas, ditadas pelo viés extremamente mercadológico que o futebol tem hoje no mundo e aqui no Brasil também. São cada vez mais frequentes os casos em que os patrocinadores obriguem que personagens problemáticos, como são esses jogadores, andem na linha para que os seus contratos não sejam sumariamente cancelados. Contratos que hoje, todos esses contratos apresentam cláusulas claras a respeito disso, na tentativa de impedir que o clube, de algum modo, coloque em risco a integridade da marca da empresa, do patrocinador. Ou seja, o jogador hoje, ele sabe que se ele fizer merda, ele vai perder dinheiro, o clube vai perder dinheiro. E quando você mexe no bolso, todo mundo assustado, né? Nem todo mundo. Você pode apostar que muitos jogadores bem conhecidos têm que prestar conta de mínimas atitudes controversas fora dos campos. Só que muitos jogadores ainda insistem em levar a sua fama acima das suas obrigações. E hoje, qualquer polêmica afasta o interesse dos patrocinadores. Ninguém tem... Por quê? Porque essas empresas não querem ter esse tipo de atleta como embaixador, vamos dizer assim, para suas marcas. Você sabe muito bem de um jogador famosíssimo mundialmente, né? Muito mimado, que teve o seu contrato com uma marca famosíssima cancelado. E cancelado e com histórias muito nojentas, cara, do motivo. Você sabe do que eu tô falando. Uma história muito mal explicada, né? Você sabe. E eu não tô falando somente da postura abominável desses jogadores contra as mulheres e contra o imposto de renda. Não é só isso. Quantos jogadores famosos foram flagrados em baladas durante a pandemia e acabaram contaminando os seus colegas de elenco?
quantos não foram devidamente enquadrados por torcedores e se borraram de medo, né? Se borraram nas calças, com medo de apanhar da torcida. Você sabe do que eu tô falando, você sabe bem. Teve jogador, cara, que depois que foi flagrado e tomou esse enquadro da torcida, o cara implorou para trocar de time, para jogar em outro estado. Recentemente, clubes como o próprio Santos, onde jogou o Robinho, enfrentaram reações muito duras por parte das suas próprias torcidas. E essas reações vieram exatamente pela possibilidade de contratação do Robinho e outros jogadores. São vários os clubes que tiveram esse tipo de problema. É a reação da torcida contra a possível contratação de jogadores que foram punidos e foram condenados ou que foram alvos de polêmicas. E isso, de uma certa forma, já demonstra um pequeno avanço de modernidade dentro da sociedade. Sociedade essa que já não aceita mais esse papo de que o cara fez isso e se deu bem só porque o cara é jogador famoso. Até mesmo dentro do carcomido universo dos boleiros, ninguém mais está acima do bem ou do mal. Ou seja, a necessidade de uma mobilização, por enquanto, é a melhor forma de fazer com que casos como o do Robinho, por exemplo, volto a dizer, cuja condenação foi em última instância e não cabe mais recurso, ou seja, ele foi condenado por estupro coletivo. Então, essa mobilização ainda é a forma, infelizmente, ainda é a forma mais eficiente para que casos como o do Robinho não aconteçam mais. Jogadores mentindo descaradamente. Você está me entendendo? Enfim, essa é a minha opinião a respeito. Não é o caso do Robinho. O caso do Robinho é um exemplo. Esse vídeo aqui é a minha opinião a respeito de como funciona realmente a cabeça da grande maioria dos jogadores de futebol profissional aqui no Brasil. Essa sensação de que eu posso fazer coisa porque eu sou famoso tem que acabar. Deixa aqui nos comentários a sua opinião a respeito disso, ok? Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal. Não esquece de visitar a nossa loja, que tem umas camisetas muito legais, como essa camiseta aqui cai bem para esse assunto que eu tô falando aqui, tá bom? E a gente se vê em breve aqui. Um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos. Até a próxima.